Eu queria entrar com você agora no estudo. E pessoal, essa palavra que eu vou pregar hoje, ela vai te dar uma norteada. Essa palavra de hoje, ela vai dar um norte para você. Porque o que eu quero de você agora? Eu quero que você preste atenção. Fica até o final. Eu vejo muita gente começa a escutar a pregação, começa a escutar a palavra, daqui a pouco eu não sei que demônio que entra na pessoa, a pessoa não fica. Eu quero dizer para você, querido, permanece. Até o final dessa mensagem hoje tem uma palavra revelada para você. Vamos abrir nossa Bíblia em João no capítulo 21, a partir do versículo 1. Deus vai te ajudar aqui, tá? João capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: E depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Primeiro de tudo, eu quero explicar o depois disso. O que é esse depois disso? Esse depois disso é depois da crucificação e dos 3 dias que ele ficou sem aparecer. Então Jesus, ele ficou 3 dias sem se manifestar, ele ficou 3 dias sem aparecer, e agora ele vai se manifestar de novo. Nós temos que tomar muito cuidado, que Jesus, ele não se manifesta na nossa vida com frequência, toda hora, todo momento. Não é assim. Jesus, ele vai aparecer para mim, vai aparecer para você, ele vai se manifestar. Mas tem períodos que ele pode ficar sem falar, tem períodos que ele pode ficar sem aparecer, sem as coisas acontecerem. E a gente tem que tomar cuidado. Só que você vê que ele prova aqui para mim e para você, que a quem que ele vai se manifestar. Depois disso manifestou-se outra vez a quem? Aos discípulos. Então você vê que há uma promessa de Jesus em ele aparecer e se manifestar aos discípulos. Mas quem são os discípulos que ele vai se manifestar? João 14, versículo 21. Deixa marcado aqui, vai para lá. Olha quem ele se manifesta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aqueles que, a pessoa que vem à igreja, escuta a pregação e pratica. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Lê o finalzinho comigo. Me manifestarei a ele. Então, manifestação de Jesus não é para todo mundo. Jesus se manifestar e aparecer na tua saúde, aparecer no teu casamento, aparecer na tua vida financeira, não é para todo mundo. Você vê que ele quer se manifestar aos discípulos, principalmente às pessoas que guardam a palavra dele. Ele prometeu: eu amarei essa pessoa e me manifestarei a ele. Eu vou aparecer. Quando eu falo aparecer, eu não estou falando aqui que Jesus vai aparecer fisicamente para você, ou visivelmente. Quando eu estou falando que ele vai aparecer, ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar naquela área que você precisa. Só que como você viu agora, voltando lá para João no capítulo 21, você lê escrito assim o versículo 1 ainda. Depois disso, ou seja, depois que Jesus ficou 3 dias sem aparecer, desde a sexta-feira da crucificação até o domingo de manhã da ressurreição, ele não se manifesta. Aí diz assim: tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, ou a Bíblia diz aí, tornou outra vez, né? Outra vez. Então Jesus apareceu, ele vai aparecer várias vezes para você. Se você é discípulo de Jesus, você vai ter muito testemunho para contar. Você vai ter muita coisa que vai te acontecer na sua vida. Só que você tem que tomar cuidado por causa disso aqui agora, preste atenção. Estavam então juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E olha só o que o Pedro falou, aqui que vem a pregação. Olha o que o Pedro disse, e Simão Pedro disse: eu vou pescar. Pastor, mas que maldade tem em pescar? Que maldade ou que problema tem em pescar? Pescaria nunca foi pecado e nunca vai ser pecado. Só tem um problema para o Pedro fazer isso. Por que você acha que tem problema para Pedro ir pescar? Porque Deus tirou ele da pescaria. Quando Jesus ele se encontrou com o Simão Pedro, ele era um pescador. E quando ele se encontrou com o Simão Pedro, ele era um pescador fracassado, que não tinha pegado nenhum peixe. Isso está lá em Lucas capítulo 5, versículo 5, lembra? Lucas 5, versículo 5 diz assim, ó: e respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos. Foi assim que Jesus encontrou Pedro. Aí Jesus dá uma palavra para o Pedro vai até o alto mar para pescar, ele lança a rede, ele colhe uma grande quantidade de peixes. Só que depois desse episódio da grande pesca, da pesca maravilhosa, o que eles fizeram no versículo 11?
E levando eles os barcos para a terra, leia comigo, deixaram tudo e o seguiram. Então, ele já tinha abandonado a pesca. O Pedro, ele ficou 3 anos sem pescar. 3 anos o Pedro ficou ali sem usar esse tal de barco. O Pedro não usou barco nenhum. Olha para o pastor para você entender agora. Mas foi 3 dias Jesus parar de aparecer. Foi 3 dias de não ter manifestação de Jesus. Ele voltou para a pesca. E é o que acontece com a gente. A gente tem que tomar cuidado que os dias que Jesus não aparece e começa a me dar necessidade, eu começo a ter necessidade financeira, necessidade física, necessidade espiritual, eu começo a ter uma necessidade, a falta de alguma coisa. Geralmente tem pessoa que volta a fazer coisas que fazia no passado. Ou seja, para o Pedro fazer o que ele fez aqui de voltar a pescar, ele não se desfez dos barcos, irmão. Ele não se desfez daquele barco, ele tinha que ter se desfeito daquilo. Eu não sei se você lembra daquela passagem que o pastor Michael pregou um tempo atrás, do Eliseu. O Eliseu, quando ele foi assumir o chamado que ele tinha lá, que o Elias pediu para ele largar tudo, ele foi lá, ele matou os bois, ele queimou lá os aparelhos que usava para fazer o arado, ele foi lá, queimou tudo, se desfez de tudo, depois ele foi seguir o chamado. O Pedro não. Olha para o pastor Michael aqui, ó. O Pedro deixou um barco ancorado no passado. Aí quando surgiu a situação, ele volta para o passado. E é o que acontece com muitos de nós. Pastor, e que problema vai ter se eu voltar a fazer o que eu fazia? Sabe qual é o problema? Olha o que diz agora no próximo versículo do João capítulo 21, no versículo 3. E disse Simão, vou pescar. E disseram eles, os discípulos que estavam juntos, né? Eles já eram apóstolos, pessoal. Eles já eram discípulos de Jesus. E eles disseram, nós vamos também contigo, Pedro. E foram e subiram logo para o barco. Atenção! E naquela noite nada apanharam. Pergunta que eu te faço, você me responde. Quando Jesus encontrou Pedro, você lembra o que tinha acontecido com ele? Ele tinha passado a noite inteira trabalhando e não tinha apanhado nada. Agora ele volta a pescar, depois de 3 anos sem fazer isso. Ele volta a pescar e ele volta a ficar sem apanhar nada. Ou seja, se você voltar a fazer coisas que você fazia do passado, você vai voltar a ter os mesmos resultados. Por isso que seguir Jesus é um caminho sem volta. Por isso que a Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 62, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então você percebe aqui que seguir Jesus é um caminho que não dá mais para voltar. Então quando Jesus ele pede para você abandonar alguma coisa, deixar alguma coisa, ainda que não seja pecado para os outros, para você vai ser. Quer ver no meu caso? Futebol. O futebol para mim, eu voltar a jogar futebol profissionalmente é pecado. Por que é pecado? Porque já fazem 22 anos que eu não jogo profissionalmente. Brincando eu brinco, mas mesmo assim quando eu vou brincar Jesus não gosta, porque Jesus me tirou disso. Para você é um esporte. Cadê os irmãos que gostam de jogar futebol aí, ó? Parabéns, pode continuar jogando. Para mim é um problema. Esse dia eu fui jogar na segunda-feira aí com os meninos, eu sinto dor no corpo, quando acaba o futebol eu me sinto que eu estou em pecado. É uma coisa estranha que acontece comigo, porque Deus me tirou desse lugar. E quando Deus me tirou desse lugar, Ele quer agora que eu assuma, Ele quer que eu assuma essa vida agora espiritual. Então, se por acaso eu tiver um período da minha vida que Jesus não se manifesta, e eu começar a passar necessidade, eu não posso voltar para minhas velhas práticas. E a verdade, sabe o que é, pessoal? Não foi só o apóstolo Pedro que ficou meio maluco. O pessoal tudo ficou meio doido. Jesus ficou sem aparecer, diz que teve 2 discípulos, e um nome deles era Cleopas. Eles foram embora para o caminho de Emaús. Você sabe o que significa Emaús? Águas mornas. Eles pegaram e foram embora de Jerusalém, e diz que eles estavam todos tristes, conversando e dizendo, a gente pensava que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, mas agora que ele morreu e foi crucificado, sofreu e foi crucificado, eles não acreditavam na ressurreição. Você vê que eles ficaram mornos, eles estavam pegando o caminho que deixaria eles mornos. Eu vejo que tem muita gente desse jeito, é Jesus parar de se manifestar um tempo, a pessoa parece que não presencia a cura, a pessoa não presencia uma porta aberta financeira, alguma coisa não acontece na vida dela, a pessoa tem a tendência de voltar a ser quem era. Temos que tomar cuidado e tomar bastante cuidado, pessoal. Então você viu o que aconteceu com o Pedro? Ele volta a pescar e diz que naquela noite eles trabalharam, não pescaram nada, deu tudo errado.
Aí eles estão voltando para da pescaria, né? Trabalharam a noite toda. E diz assim no versículo 4, né? De João 21. Quem está escutando o que o pastor Mike está pregando aí, está tudo certinho? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? Então toma cuidado, não volta. Por que você deixou esse negócio atracado lá? Por que você deixou esse barco lá? O que é um escape se não der certo com Jesus? Como assim se não der certo com Jesus? Você sabe o que o pastor Mike fez com as fitas de futebol que eu tinha, de lances? Eu tinha alguns DVDs também de lance, de gol, de drible, de lançamento e tal coisa. Algumas camisas que quando eu jogava futebol no final da partida a gente trocava a camisa com outro time. Você sabe o que eu fiz com tudo isso? Queimei. Eu subi no monte, eu queimei, quebrei as fitas, peguei uma marreta e quebrei tudo. Meu pai ficou doido comigo. Meu pai disse, mas você foi fazer o que deixava para mim, não precisava ter feito isso. Eu disse, pai, eu não posso ter mais nenhuma lembrança daquilo que me chamava para mim viver para trás. Deus, Ele quer que eu viva daqui para frente. Porque naquele período que eu larguei o futebol, se acontecesse qualquer lutinha na obra de Deus, o que eu ia pensar? Não, peraí, eu tenho idade ainda, eu estou cheio de empresário, eu tenho meus lances, eu tenho as minhas fitas de gol, de lance, de drible, vou mandar para o empresário, ele vai me empregar. Eu fui lá e quebrei tudo. Uma vez até quando eu estava já fazendo a obra de Deus, teve um empresário que ligou lá na casa da minha mãe, né? Ô tia, manda umas fitas do Mike aí, do Louco, meu apelido era Louco. Ainda continua, só que por Jesus agora. Manda uma fita do Louco aí, porque eu quero empregar ele num time aqui em Curitiba, aqui no Paraná. Então olha que coisa maluca, minha mãe disse, ele tá louco mesmo, que ele quebrou tudo. Como assim quebrou? Como que assim que fez isso? Claro, eu não quero mais saber nada onde Jesus me tirou. Quando passar dificuldade, eu vou esperar Jesus aparecer, porque quem está vivo sempre aparece. Eu vou esperar Jesus aparecer, porque eu sou discípulo dele, e ele prometeu que aos discípulos ele aparece. Ele não apareceu uma vez não, ele vai aparecer várias vezes. E apareceu outra vez aos seus discípulos. Bom, voltando aqui, e diz assim no versículo 4, mas ao clarear da madrugada, então começou a aparecer a luz do dia. Olha só quem apareceu aí, ó. Estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Isso aqui é a consequência. Se você parar de vir em culto, você que já se tornou discípulo, já se batizou nas águas, você é uma pessoa que já caminha com Jesus. Você começa a se afastar de Jesus, você não vai mais conhecer Jesus como você conhecia antes. Não existe uma coisa assim, ó, conheço Jesus uma vez, conheço ele para sempre. Não. A questão de você conhecer ou não conhecer Jesus é uma questão de quanto você está próximo e de quanto você está longe. Você sabia que um tempo atrás um pastor desviado me ligou? E eu chamei ele de pastor. Eu disse, ô pastor, vamos dizer que o nome dele é Felisbino. Ô pastor Felisbino, ele disse, não me chama de pastor. Falei, opa, por que eu não, como assim não chamar de pastor? Pastor, o senhor sabe o que está acontecendo comigo. Eu estou bebendo, estou fumando, estou me prostituindo, fazendo um monte de coisa errada. Sabe, mas você já pregou o evangelho. Ele disse assim, para mim foi um sonho. Foi como se eu tivesse dormido e acordado. Parece que eu nunca vivi isso aí. Parece que nunca na minha vida eu preguei o evangelho. Hoje eu pego a Bíblia Sagrada, para mim é como se fosse um gibi. Não sinto mais nada. Olha, diz que Jesus estava na beira da praia e já não estava mais vendo Jesus. Você começa a se afastar da trajetória que Deus tinha para você, você volta a pescar, você volta a ter os mesmos resultados fracassados que você tinha, daqui a pouco você já não sabe mais quem é Jesus. Todas as vindas que você vê à igreja, as pregações reveladas, aquela presença gostosa em oração, isso aí acaba tudo. Daqui a pouco você fica seco e cego, espiritualmente. Daqui a pouco você, aquela pessoa que lutava para as pessoas virem na igreja junto contigo, daqui a pouco você está assim, ó, que é esse negócio de igreja? Eu não gosto desse negócio. E você é até uma pessoa que vivia na igreja antes. Porque quando você se afasta, você começa a não conhecer mais Jesus. Você já não entende mais quem é Ele. Aí Jesus ele se apresentou na praia. Quando Jesus ele se apresenta na praia, ele faz uma pergunta que é top. Olha a pergunta que Jesus faz para os discípulos dele, que ficaram 3 dias sem ele aparecer. Quantos dias? Irmão, só 3 dias já bagunçou a cabeça deles. 3 dias bagunçou. Olha o que Jesus pergunta. E disse, pois, Jesus, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam não. Você sabe o que Jesus quis dizer com isso aqui? E aí? Vocês conseguiram com todo o trabalho de vocês. Vocês conseguiram com toda a força de vocês. Vocês conseguiram suprir a necessidade de peixe? Vocês foram pescar porque faltava comida, faltava peixe? E aí, vocês conseguiram? É o que Jesus está falando para mim e para você agora. Se prepare, você não me espera, você não está esperando eu me manifestar para você, se prepara para trabalhar bastante e não conseguir nada. Toda pessoa que não espera ele se manifestar,
Toda pessoa que não espera Jesus falar para depois você fazer qualquer coisa, toda pessoa que não aguarda Jesus, você tem que se preparar para trabalhar que nem doido lá fora e não conseguir nada. Você lembra aquele versículo que diz lá em Eclesiastes 10:10? Eclesiastes 10, versículo 10 fala, na linguagem de hoje, fala assim, ó: se você deixa o machado perder o corte e não afia ele, terá de trabalhar muito mais, e é mais inteligente planejar antes de agir. Você viu que versículo forte? Quando você começa a afastar de Jesus, você para de ficar afiado. Porque quando você vem na igreja, Deus começa a te dirigir. Então você vai ficando afiadinho nas coisas de Deus. Quem já cortou algum dia, rachou lenha? Quem já rachou lenha? Quem já rachou? Quando você racha a lenha, pensa comigo. Se o machado está sem fio e você bate com força, você racha? Não, até racha ou não racha? Racha, e como é que fica a tua mão? Arrebentado. Você racha mais a tua mão do que a lenha, boa. Você racha mais a mão do que a lenha, tá certo? Bom, aí você começa a se machucar tudo. Por quê? Porque não está afiado. Agora, quando você está com um machado afiado, você faz pouca força. Você larga o machado, já corta. Isso é a cara da vida de muitos. Estão se arrebentando trabalhando, porque não estão esperando Jesus se manifestar. Porque se eu aguardo Jesus se manifestar, ainda que eu estou com a barriga roncando, mas está faltando peixe, acho que eu vou pescar. Não, espera, porque não vai adiantar trabalhar. Você vai precisar primeiro deixar ele afiar o corte. Porque se você perder o corte, se você se afastar das coisas de Deus, você não vai ficar afiado. Você vai ter que trabalhar para conseguir pouco. Agora com Jesus, você vai trabalhar menos, vai obedecer e vai ganhar mais. Isso aqui é forte. Bom, aí Jesus chegou e perguntou: e aí, se arrebentaram trabalhando? Trabalharam a noite toda, supriram a necessidade de vocês? Vocês têm alguma coisa de comer? Vocês conseguiram alguma coisa de comer desse jeito? Vocês conseguiram acabar com o problema de vocês dessa forma? Por isso que eu sempre digo, toma cuidado, irmão, quem não gosta de escutar a Bíblia está lascado. A pessoa que não gosta de escutar a pregação, essa pessoa está lascada na vida. Se prepare para se arrebentar lá fora. Você que não gosta, não suporta ficar um tempo na igreja, não gosta de escutar a pregação, se prepare para se arrebentar e não conseguir nada. Agora, se você gosta de pregação, porque eles responderam: não, a gente não conseguiu nada desse jeito. Aí Jesus disse, e ele disse: pronto, então eu vou ajudar vocês. Lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Eu quero que você dê um glória a Deus bem alto agora. Jesus se manifestou, e a primeira coisa que Jesus, quando ele se manifestou, o que ele fez? Deu uma palavra. Você lembra que o centurião disse em Mateus 8? Senhor, me dá uma só palavra, o meu criado vai sarar. Não vai ser com médico, não vai ser com medicina, não vai ser com nada. Jesus, eu estou esperando uma palavra sua, me afia. Porque se o Senhor fizer fio no meu machado, eu não vou precisar fazer força. Eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. Jesus, ele disse: vocês não têm que jogar na frente do barco, nem atrás do barco, nem na esquerda. Vocês têm que jogar onde? À direita. E eu sempre digo isso também, outra coisa bonita. Quando Jesus ele for falar com você, ele vai falar com você pessoalmente. Como assim, pastor? Ele vai falar assim, personalissimamente. Você tem que ficar ligado que Jesus vai te dar a direção certinha. Tudo que é meio obscuro, pastor, eu não sei ainda do que Deus quis falar comigo, então não faz. Você tem que fazer quando você tiver certeza que é à direita, ou à esquerda, ou na frente, ou atrás. Porque se eles jogassem à esquerda, ia acontecer uma coisa? Não, mas estava bem perto. Se jogar à esquerda, está bem perto da direita. Se jogar na frente, não está perto? Está perto, não. Jogar na frente do barco. Mas Jesus queria a direita. E diz que quando eles obedeceram, diz que veio peixe. Aí começou a vir peixe. E você vê, quando Jesus dá uma palavra, quebra a lei da física, quebra a lei da gravidade, quebra essa lei de pescar de noite, e tem que ser em alto mar. Você lembra que Jesus ele mandou o Pedro ir lá pescar um peixe? Ele tirou dinheiro da boca do peixe, irmão. Quando Jesus te dá uma palavra, qualquer coisa pode acontecer. Por isso que você tem que esperar ele se manifestar para depois você fazer qualquer coisa. Senão você vai jogar trabalho fora. Você vai ficar lá batendo com o machado. Você é perda de tempo, irmão. Deixa ele afiar. Não deixa perder o corte, perder o fio. Aí diz que eles viram então que Jesus, com uma palavra, resolveu o problema deles. Eles não conseguiram resolver com trabalho, conseguiram resolver com obediência. No próximo versículo 7 diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. Opa! Quando você começa a obedecer a Bíblia, você vai começar a enxergar quem é Jesus. Quando você se afasta, você já não sabe mais quem ele é.
Mas quando você se aproxima, você começa a descobrir. E aí o João que reclinava a cabeça no peito de Jesus disse: é o Senhor, Pedro, é o Senhor. E aí a Bíblia diz: e quando Simão Pedro ouviu que era Jesus, cingiu-se com a túnica porque estava pelado, estava nu. Você vê, olha para mim aqui, ó. Quando você se afasta de Jesus, você começa a perder a vergonha. Você faz cada coisa louca, irmão. Até pescar pelado você vai. Mas quando você começa a descobrir quem é Jesus, você começa a se vestir de novo. Você começa a ter vergonha de coisas que você faz. Se você não está tendo vergonha de certas coisas que você faz, Jesus está longe. Agora, quando você começa a descobrir que é Jesus, você começa a se vestir de novo. Você vê que ele já colocou a roupa e se jogou na água. Mas pastor, por que ele se jogou na água? Porque ele queria ver Jesus. Ele queria chegar perto de Cristo. Ele ficou com vergonha, se vestiu e pluf, caiu na água para se encontrar com Jesus. Aí você pega o caminho contrário. Em vez de se pelar e ir para longe, você se veste e quer ficar perto. Ele pegou o caminho contrário. Então ele começou a perceber que era obedecer a Bíblia para ter resultado. Ele se veste e ele entra na água. Tá, próximo versículo. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Daqui até o outro lado da rua lá, né? E levando a rede cheia de peixes, né? Logo que saltaram em terra, vamos lá, viram ali brasas, um peixe posto em cima e o que mais? Pão. Para tudo. Precisava ter ido pescar? Não. Você está fazendo coisas que você não precisa fazer, irmão. Você está muito perturbado com a tua necessidade, e aí você sai fazendo coisas que ele não te mandou. Você sai fazendo um monte de coisa que não precisava ter feito. E no final você vai acabar reconhecendo e dizendo: nossa, eu perdi tempo, hein? Só me arrebentei trabalhando, e se ele me desse uma só palavra, tinha resolvido. Não precisava ter passado a noite inteira pescando. Não precisava ter ficado cansado. Por isso que eu vejo, irmão, de vez em quando a gente se cansa com coisas que não precisava. Não tem resultado. Muitas vezes era uma só palavra. E você viu, Jesus ele fez questão, porque Jesus ele podia ter deixado lá a carne, ele não podia ter deixado, sei lá, uma pomba assada. Podia ou não podia? Podia. Jesus não podia ter deixado ali um pedaço de carneiro assado. Podia? Mas por que Deus deixou peixe? Por que Jesus ele preparou um peixe assado e pão na brasa? Por quê? Porque justamente eles foram a pescar para pescar o quê, pessoal? É isso, irmão. Se você está precisando de saúde, ele está já aquecendo uma saúde para você experimentar. Se você está precisando de dinheiro, ele está aquecendo prosperidade para você experimentar, irmão. Ele quer que você experimente o que você está precisando. Põe isso na tua cabeça, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Não adianta ficar fazendo coisa louca. Ele quer que você experimente o que você está precisando. Ele disse isso no Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 6, no versículo 31, ele mesmo diz: não andeis inquietos, preocupados, nervosos, dizendo: o que eu vou comer? O que eu vou beber? Com o que eu vou me vestir? Ele diz assim: porque todas essas coisas quem procura são os gentios. E ele fala assim, ó: de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Sabe quem é que fica preocupado, se batendo, o que eu vou comer, o que eu vou beber, como é que vai ser? Sabe quem é? Quem não tem pai. Quem tem pai não faz isso. Ele disse: você bem sabe que o teu pai bem sabe do que você precisa. Quando a gente tem pai, quando nós somos discípulos, quando nós amamos a palavra de Deus, você vê claramente que ele vai cuidar de você. Ele vai aparecer. E se está faltando peixe, ele vai dar peixe. Se está faltando dinheiro, ele vai dar dinheiro. Se está faltando saúde, ele vai dar. E se está faltando a conversão da tua família, ele vai dar a conversão da tua casa. Você só tem que esperar ele se manifestar. Você não pode sair dando pinote por aí. E vai para o caminho de Emaús, e vai, e volta. E sai lá com as especiarias, que nem aquelas mulheres, né? Diz que elas foram com as especiarias na mão, levando as especiarias como se Jesus estivesse morto. Os outros aqui voltaram a pescar. Para com isso, irmão. Isso não vai dar certo, esse negócio não vai funcionar, irmão. Esse negócio que você inventou, aguarda ele aparecer, aguarda ele se manifestar. Aleluia. Então eu vou ler de novo esse versículo para vocês aqui no versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixe e havia também pão. E eu acredito que Jesus estava assim, ó. Olha para mim aqui, você vê como é que Jesus estava assim, ó. Eu vou até fazer você, acho que você sabe mais que isso aqui do que eu. Jesus
Jesus estava com pão e peixe, ele fez assim. Quem é aquele moreninho que faz lá do Reels, lá quem já viu aquele moreninho do Instagram? É a febre nacional, né? Nacional não, mundial, né? Então Jesus olhou e fez assim, ó. Precisava fazer isso aí. Besteiraiada, irmão. E você vai reconhecer. Precisava fazer nada desse negócio. Mas tudo por quê? Porque você não espera se manifestar. Você está com a barriga roncando, você está com dor no corpo, você está com problema financeiro, você corre atrás do negócio, vai dar problema. Aí diz que a Bíblia diz que logo que saltarem em terra, vira o pão, peixe e brasa. Aí Jesus diz assim, ó, trazei dos peixes que agora apanhastes. Aqui tem outra revelação da palavra que não é para hoje, mas eu vou te dar um toque. Se você quer comer daquilo que Jesus preparou, você tem que dar daquilo que você trabalhou. Aquilo que Jesus tinha preparado, eles poderiam comer ou não? Jesus não preparou para eles? Preparou, mas eles tinham que dar daquilo que eles trabalharam. Vocês obedeceram aí na palavra? Vocês obedeceram? Conseguiram agora pescar o peixe? Então agora você me tragam. Vocês querem comer, vocês vão ter que agora, nesse momento, vocês vão precisar me dar do que vocês apanharam. Aí agora vem a parte forte. E Simão subiu, puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Outra revelação. Tudo que você conquista na tua vida que é pequeno, não foi Deus que te deu. Foi você que conquistou. O que é grande e que não tem compreensão humana, foi Deus. Tudo aquilo que vem grande e você quase não consegue segurar, e é uma coisa totalmente incomum, foi Deus que te deu pela fé. Porque você obedeceu uma palavra que Ele te deu, você obedeceu, Ele te honrou. O resto, as pessoas colocam assim, ó, foi Deus que me deu. Eu olho de vez em quando, eu digo, não foi. Tem coisa que você diz que foi Deus que deu, não foi Deus. Deus, Ele dá coisa grande quando você obedece pela fé. Coisa pequena que você conquista, um lambarizinho aqui, um lambarizinho lá, isso aí foi você que pegou. O que Deus dá são 153 grandes peixes. É um negócio que não tem cabimento. Como é que eles vão lançar a rede e pegar 153 grandes peixes ali? É obediência. Não tem como pegar. De manhã, e aí olha só o que diz o próximo versículo. E Jesus disse, vinde e jantai. Tem uma tradução que fala comei, né? Que não dá bem certo a horário, né? E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, porque todos sabiam que era Jesus. Por que eles sabiam? Porque agora eles estão longe ou estão perto? Agora estão perto. Quando você está perto de Jesus, obedecendo o que Ele fala, você sabe que é Ele. Você sabe que é Ele. Mas quando você começa a se afastar, você já não sabe mais quem é Jesus. Você só sabe quem é Jesus perto. E agora vem a última revelação, e para mim a mais forte de todas. E chegou, pois, Jesus tomou o pão, deu semelhantemente o peixe. E a Bíblia diz agora, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E Jesus continua se manifestando. Nós estamos antes de Cristo ou depois de Cristo? Depois de Cristo. Então depois de Cristo, depois da crucificação e ressurreição, Ele continua aparecendo. Ele não vai aparecer para a gente fisicamente, visualmente, mas Ele vai aparecer na tua saúde. Ele vai aparecer no teu casamento. É só você parar de fazer besteira, coisa da tua cabeça. Espera Ele falar. Ai, pastor, mas a minha barriga está roncando de fome, eu vou fazer isso aqui. Pastor, eu tenho um pessoal lá, não é bem certo, não é aquela coisa bem certa, mas eu vou voltar lá porque eu ganhava dinheiro naquela época. Você vai voltar a ter os mesmos resultados, hein? Se você voltar a fazer coisa antiga, você vai voltar a ter os mesmos resultados que você tinha. Toma cuidado. Se eu voltar a jogar futebol, eu vou começar a me machucar tudo de novo. Daqui a pouco eu estou tomando cachaça de novo. Daqui a pouco, porque eu recuei. E quando você recua, você começa a ter essas coisas. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você seja daqui para frente abençoado. E eu profetizo, Jesus vai aparecer várias vezes na sua vida. Várias vezes. Você vai ter muito testemunho para contar, muito peixe ainda você vai pescar. O peixe da cura, o peixe da prosperidade, da libertação e de qualquer bênção. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor Jesus. Não volta, daqui para frente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ai, pastor, está pensando umas coisas do passado. Aí, irmão, quem vive do passado é museu. Não, coisas do passado, quem gosta de viver do passado, quem é, pessoal? O museu ele depende das coisas do passado. Agora eu vou orar por você, você vai sair daqui abençoado hoje. Quem veio aqui para ser abençoado hoje, eu vou orar e já vou te mostrar um negócio aqui. Olha todo mundo para cá.
Hoje você não sai dessa igreja sem receber a unção da sabedoria. Hoje eu vou estar pedindo, que é a segunda unção que eu estou fazendo hoje. Hoje vai ser a unção de sabedoria na tua cabeça. Eu vou estar ungindo você, para que você seja uma pessoa que saia daqui com sabedoria para tratar com a tua casa. Sabedoria para tratar com a tua família. Para tratar os negócios na sua vida. Eu vejo que o maior problema das pessoas nem é o capeta. É a falta de sabedoria. Uma falta de sabedoria para lidar com o filho, que Deus me livre. Uma falta de sabedoria para falar com o patrão. Uma falta de sabedoria para lidar com os negócios. O dinheiro até aparece, mas a pessoa não tem sabedoria para lidar com o dinheiro. E quando falta sabedoria, irmão, você começa a colocar tudo a pique. Tudo que cai na tua mão não dá certo. Então hoje você vai receber a unção de sabedoria. Está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2. A Bíblia diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor ao Senhor. E hoje vai ser da sabedoria e você vai sair daqui abençoado. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos aos céus agora. Pai, obrigado por essa palavra. Esse povo precisava estar aqui hoje para escutar a palavra. Eu já estou na minha 4ª reunião do dia hoje. Já foi hoje 7, 9, meio-dia e 14. Ainda vamos ter 17 e a grande reunião da 19h30. E eu te peço agora, Jesus, abençoa essa mulher. Abençoa esse homem, essa pessoa que veio hoje aqui nessa igreja. Essa pessoa veio hoje aqui para crescer. Essa pessoa veio hoje aqui, Jesus. E quem sabe faz uns dias que o Senhor não se manifesta para ele ou para ela. Faz dias que essa pessoa não está enxergando a tua bênção. Faz dias que essa pessoa não está enxergando o poder do Senhor. Mas a partir de agora, que a tua unção, que a tua capacidade se manifeste. Pai, eu quero ver a tua unção aqui nesse lugar. Levante a mão para o céu e diga: aparece-te para mim, Jesus. Manifesta-te. O Senhor diz que aquele que tem os teus mandamentos e os guarda, esse é o que te ama. E aquele que te ama será amado pelo Pai. E o Senhor vai se manifestar essa pessoa. Manifesta-te, Senhor. Manifesta-te esse homem na saúde. Essa pessoa está pensando em pescar saúde de outra forma. Essa outra pessoa está pensando em pescar prosperidade de outro jeito. Essa pessoa já está pensando em voltar a ser quem era. Não. Espera. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. É pela palavra. Não dá esse pinote, não toma posição errada na tua vida. Você vai acabar se machucando. Você vai trabalhar e não vai conquistar nada. Mas quando Jesus ele te dá uma palavra, você não precisa trabalhar muito. É só você obedecer que ele começa a te abençoar. Levante as tuas mãos aos céus e cante hoje esse hino. Cante hoje essa canção no dia da sabedoria. Aleluia. Então, fala, Deus. Aleluia. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Fala, Deus. Oh, Jesus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Mais uma vez, declare. Então fala. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Sim, Jesus. Pro sobrenatural acontecer. E nada me será impossível. E nada me será impossível. Eu declaro sobre a sua vida uma palavra que Jesus dá: nada vai ser impossível. Eu repreendo essa obra maldita das trevas. Eu repreendo essa obra do inferno que não deixa você ser abençoado, bem sucedido. Parece que o negócio não acontece, parece que o negócio não funciona, parece que as coisas não fluem. Mas a partir de agora eu estou repreendendo, estou anulando essa força diabólica, essa força satânica, aquilo que tenta matar, roubar e destruir. A partir de agora vai embora, desapareça, suma, vai embora em nome de Jesus. Pai, que o teu poder entre em ação na vida dessa pessoa. E já essa pessoa vai estar glorificando o teu nome. Já essa pessoa vai estar te exaltando, engrandecendo ao Senhor. E você grita em voz alta: aparece de novo, Jesus. Manifesta-te de novo. Eu quero contar testemunho de coisas grandes. Testemunho de coisas que quebrou a lei da gravidade, que quebrou a lei da física, quebrou a lei do tempo, do clima, quebrou a lei de tudo e qualquer tipo de lei terrestre. Porque uma palavra já começa a mudar tudo. E você diga: Jesus, eu tomo posse dessa bênção. Levanta a mão para cá agora.
hoje, Deus, toda pessoa que for ungida com essa unção da sabedoria. A tua palavra diz em Tiago capítulo 1, versículo 5: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e não lança em rosto. Deus vai estar te abençoando hoje. Diga: hoje eu saio daqui com sabedoria. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Dá um glória aí. Amém.